Olá, tudo bem com vocês? Estou de volta com o seu Conexão Saber. Hoje para discutir as curas espirituais e hipnose. Num episódio passado, eu falei mais sobre a questão da própria hipnose. Vocês que assistiram sabem bem que o assunto é um assunto muito empolgante. Quem já viu uma sessão de hipnose ou já foi hipnotizado, sabe que é um fenômeno muito interessante. Tão interessante que no passado acreditou-se que esse fenômeno tinha uma relação com o sobrenatural ou com um certo magnetismo animal, como foi dito por Franz Anton Mesmer. O mesmerismo surge dessa ideia da captação de uma espécie de energia universal. Mas do século XIX em diante, começou a se questionar essa fonte mística ou essa fonte sobrenatural. E chegamos a entender que a hipnose, na verdade, é um estado alterado de consciência. A hipnose nada tem a ver com o sobrenatural, não tem nenhuma relação com algo misterioso no sentido extra-humano. Na verdade, a hipnose é um fenômeno humano, um fenômeno mental, um fenômeno cerebral, ligado profundamente à autossugestão. Quando o indivíduo se autossugestiona, ele pode, até sem perceber, mudar o estado da sua consciência, entrar num estado alterado mais profundo, onde o senso crítico, alguns dos seus limites, são profundamente alterados. Vejam que falar sobre a hipnose é falar sobre um fenômeno mental ainda pouco discutido. E por ser pouco discutido cientificamente, acaba caindo na mão de charlatães, de pessoas inescrupulosas que acabam vendendo algo muito distante do aspecto científico daquilo que chamamos de hipnose científica. A hipnose pode ser usada na medicina, na psicoterapia, pode ser usada até mesmo na odontologia. Porém, quando a ciência não se interessa muitas vezes em entender esses fenômenos, é fácil isso cair na mão de pessoas mal intencionadas. Por isso até eu escolhi hoje esse tema, ou seja, as curas pretensamente espirituais e hipnose. Nós sabemos bem, aqui no Brasil, nós temos um bom recorte desse tom charlatanesco que certos fenômenos ganharam até mesmo dentro de igrejas pentecostais e neopentecostais. Quem conhece um pouco sobre religião, eu como estudo há muitos anos, esse fenômeno religioso, eu sei bem que tanto o pentecostalismo como o neopentecostalismo baseiam-se nessa ideia de curas miraculosas, curas extraordinárias. É lógico que hoje eles estão mais prudentes, mas há 40 anos atrás, a congregação cristã no Brasil dizia diretamente para não se usar nem remédios, nem ir ao médico, porque o médico era Jesus. Imagina quantas pessoas morreram por essa recomendação irresponsável. Também a Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, Deus é Amor, todas essas igrejas, elas se baseavam e os pastores ficaram bilionários exatamente às custas dessa promessa fácil de cura, fácil de entrada no mundo sobrenatural através da fé.
Hoje o que queremos é entender como é que essa fé funciona na mente. Vou até pedir para o Alisson colocar a primeira imagem, porque o programa hoje visa responder essa questão: qual é o segredo dos milagres? Afinal de contas, o que está por detrás desses pretensos milagres? Como eu já disse em um outro episódio, nós não acreditamos em milagres. Não existem milagres, não existe nada de sobrenatural que entre dentro do mundo material. Mas acontece alguma coisa. Não é possível que isso seja só uma espécie de engano da maioria, ou mesmo alguém que paga para outro fingir. Essa é uma visão muito popular. Ah, esses pastores estão mentindo, eles pagam para as pessoas fingirem. É lógico que existe também isto, mas eu posso garantir que na maioria das vezes não tem a ver com essa coisa de pagar, de existirem atores que representam dentro das igrejas. Existem aí fenômenos mentais, fenômenos psíquicos, que dão base para a existência propriamente daquilo que eles consideram milagres. E hoje nós vamos tentar entender um pouco mais isso. Por isso, até na próxima imagem, vejam, né? A imagem aí das curas de Jesus, para percebermos que isso não é muito novo. Essa coisa de cura sobrenatural, cura espiritual, por meio da reza, da fé, é algo milenar. Sempre se praticou isso, tanto no xamanismo como nas religiões judaicas e cristãs. Toda religião pressupõe, de uma certa maneira, o milagre, a possibilidade de se curar às custas do intercâmbio com o sobrenatural. E na época de Jesus, isso era muito forte. Percebe-se ali nos evangelhos Jesus curando doentes, livrando pessoas de demônios, curando cegos, né, de nascença. Tudo isso nós encontramos ali nos evangelhos. Só que nós precisamos entender que aquelas pessoas eram pessoas totalmente ignorantes no sentido fisiológico. Eles nem mesmo conheciam, não sabiam da existência do cérebro, não sabiam da função do cérebro. É lógico que, nesse sentido, quando se fala de cura espiritual nesse contexto, é fácil entender que aquelas pessoas, por serem ignorantes, passavam a interpretar de uma forma exagerada coisas que provavelmente estavam vinculados a fenômenos muito menores do que foi descrito. Por exemplo, hoje nós sabemos o quanto o placebo é importante. O que é o placebo? É o remédio que não tem função medicamentosa real, mas por causa da crença do indivíduo, pode exercer uma sugestão positiva. E a partir do placebo, o indivíduo até pode se curar no sentido fisiológico, se o corpo puder responder à sugestão. O que eu estou querendo dizer, eu não estou afirmando que doenças incuráveis possam ser curadas por placebo. Eu estou apenas dizendo que o sistema imunológico está muito vinculado às nossas crenças, às certezas, àquilo que nós acreditamos, né, com o nome de fé. É lógico que a partir disso o indivíduo pode se autocurar dentro de certos limites humanos. Vejam que essa ideia do placebo, da autossugestão, já estava envolvido ali nas curas de Jesus. A ideia de expulsar demônios também acontecia porque eles não sabiam nada sobre o cérebro, nada sobre a mente.
Daí, então, interpretar aqueles demônios como seres reais, quando na verdade eram apenas desdobramentos inconscientes, sentimentos reprimidos daquela pessoa que estava sendo exorcizada. Hoje nós entendemos bem que se o indivíduo não lida bem com a repressão, ele pode ter a personalidade toda fragmentada, o que acaba gerando até múltiplas personalidades ou uma dupla personalidade. Na época, nada disso era possível de ser entendido. Agora, o que mais me interessa nesse episódio, até por falta de tempo, é discutir o que acontece dentro dessas igrejas. Até numa outra imagem, é interessante, vejam que os pastores se transformaram em verdadeiros empresários da fé, criaram mega igrejas. A partir da fé, se transformaram em verdadeiros ícones de cura, como se fossem uma porta para o sobrenatural. Mas será que é o sobrenatural mesmo que toca essas pessoas? Se puder colocar próximo. Vejam que aqui a pastora fica em cima da devota, dizendo que pode tirar as suas dores a partir disso, né? Isso é muito típico. Lidarem com dores, acabarem com certas doenças que parecem afetar o corpo, o físico. Eu mesmo tive uma experiência há muito tempo atrás com um amigo que foi uma experiência muito interessante. Ele sofreu um acidente de moto e ficou muito desesperado depois desse acidente, porque não pôde mais trabalhar, estava com uma situação muito difícil, né, por causa do acidente, e havia até o perigo de perder uma das pernas. Ela podia ser amputada por causa do acidente. Aí ele resolveu ir numa dessas igrejas de cura. A mais famosa de todas, eu não vou citar o nome para evitar problemas, mas é aquela famosa mesmo, né, que é dona de uma rede de TV. Ele foi num desses cultos de cura com uma bengala, andava muito mal, chegando lá, subiu no palco, foi convidado, né, pelo pastor para subir no palco, o pastor orou, e depois da oração, ele deixou a muleta e começou a andar, né, de um lado para outro no palco. Não sentia mais nenhuma dor. O pastor chegou a dizer, olha, corre aqui um pouco. Ele correu. E é lógico que eu não vi propriamente o que aconteceu na igreja, mas ele narrou e era uma pessoa muito confiável, não era um mentiroso. E quando voltou da igreja, voltou bem, não sentia mais dor nenhuma. A casa dele tinha uma grande escadaria, ele até subiu e desceu, correndo, eufórico por causa da cura. Infelizmente, a cura só durou aqueles momentos, porque no outro dia, ao acordar, a perna voltou a doer e o corpo estava todo inflamado. Teve que ir rapidamente ao hospital. E aí eu me perguntei, e ele também se perguntou, o que aconteceu? Como é que isso pode ocorrer? Na igreja ele estava curado, na igreja não sentia dor nenhuma, conseguia andar como uma pessoa normal. Chegou em casa, o efeito ainda continuava. Porém, no outro dia, o efeito desapareceu. Então vejam que esse é um fator que você só pode entender se você entender aquilo que acontece no cérebro. Quando nós falamos da dor, há filamentos nervosos que geram uma transmissão da parte periférica para o cérebro. Por isso, a dor, ela se expande,
ela, de uma certa maneira, tem um trajeto dentro do corpo. E para que a dor se efetive como sentimento de dor na mente, é necessário que dentro de uma conjunção chamada de sinapse, aconteça a transformação de elétrica, de química para elétrica. Se essa transformação ocorrer, o indivíduo terá a sensação de dor. Porém, nesses fenômenos chamados de religiosos, acontece uma coisa parecida com o que acontece na hipnose, na autossugestão, que é uma analgesia natural. É como se o indivíduo fosse anestesiado por opiáceos que existem, endorfinas que existem, né, no sistema físico, no sistema propriamente hormonal. O que vai levar o indivíduo a não sentir a dor, porque, na verdade, esses hormônios, esses opiáceos, esses neurotransmissores têm o poder de neutralizar a sensação de dor. Isso vai fazer com que o indivíduo pareça estar curado, o que, na verdade, não é cura. É apenas a suspensão momentânea daquela sensação de dor por causa desses anestésicos naturais, essas substâncias anestésicas que existem no corpo. E isso vai fazer com que, por meio das endorfinas, o indivíduo se sinta curado, pareça estar totalmente bem. Mas, na verdade, não é isso que ocorre. Eu lembro bem de uma vizinha, de uma pessoa próxima na minha infância, que dizia ter sido curada pelo um câncer, porque fazia parte daquela igreja Sheshnoye, e havia sido curada porque viu a verdadeira imagem de Deus. E isso fez com que ela fosse curada. Infelizmente, essa vizinha acabou morrendo do mesmo câncer que se disse curada. Então vejam que o que ocorre aí é a autossugestão. Coisas que podem minimizar os sintomas, mas não têm o poder propriamente de curar, radicalmente curar. Por isso até resolvi colocar algumas imagens. Aqui nós temos o R.R. Soares e a esposa dele. Ele pegou Covid, quase morre de Covid. E dizia que o Covid era algo inexistente, que eles tinham o poder de acabar com o Covid. Pegou e quase morre, né? Aí está usando máscara. Vejam que só a fé não valia para combater um bichinho tão pequeno como o Covid, né? Teve que usar a máscara. Uma outra imagem, aqui o Edir Macedo dizia para os fiéis aqui no Brasil que precisavam ir à igreja, não tinham que ficar em casa, mas foi se vacinar lá nos Estados Unidos. Aí é uma imagem que foi pega, né, de uma forma um tanto surpreendente, ele não esperava, mas aí nós temos ele e a esposa sendo vacinado contra o Covid. Uma outra imagem também interessante é a imagem do Valdemiro Santiago, que é um pastor de uma outra igreja famosa, e aqui o irmão dele. Esse irmão dele, que era bispo da igreja, pastor da igreja, morreu de Covid. Mesmo com as orações, né, do irmão, não pôde sobreviver. Então, notem, por que eu estou colocando essas imagens? Para vocês perceberem que as curas espirituais que eles vendem não tem nada a ver com o sobrenatural. Não há nada que possa comprovar que eles curem doenças sérias, incuráveis. Aquilo que eles curam
na verdade, não são eles que curam. Acontece curas espontâneas, curas a partir do próprio fortalecimento do sistema nervoso. Muitas vezes a cura ocorre processualmente depois de certo procedimento médico, de certos medicamentos começarem a funcionar. Aí a pessoa vai na igreja e parece que aquilo ali foi curado na igreja. Há outros casos em que o indivíduo nem mais está doente. Essa é uma questão interessante. Ele já foi curado pelo medicamento, só que ele tem o sintoma. Por isso, a doença parece existir no sentido funcional, mas ela já não existe mais. Aí ele vai para uma dessas igrejas e é curado daquilo que nem mais existe no seu organismo. Então entendam bem, né? O que acontece nessas igrejas é, na verdade, algo muito distante de uma cura real. E eu estou falando de peito aberto. Se alguém, pastores, crentes, né, protestantes, duvidarem do que eu estou dizendo, é só me chamar então para ir na igreja e a gente vai analisar com mais calma essas curas miraculosas. Eu, depois de perceber, né, aquilo que é dito na narrativa e ter contato direto com a pessoa que se diz curada, logo é fácil de perceber que não há nenhuma cura aí. Há, ora, uma cura espontânea e fisiológica, ora, uma cura medicamentosa que oportunistamente, né, é pensada de forma supersticiosa, mas nenhuma cura real. Num outro momento eu vou voltar agora para falar sobre hipnose e espiritismo. Vou discutir também a questão das curas espíritas. José de Arigó, que é o Dr. Fritz, e outros Dr. Fritz que existem por aí, qual é o segredo por detrás dessas curas espíritas? Num outro episódio eu falo mais sobre isso. Se você gostou, deixe o seu like, convide outras pessoas para participarem, né, do nosso canal. Nosso canal foi feito para debater esses assuntos pertinentes, importantes para o seu crescimento. Um abraço e até a próxima vez.